Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Eu gostei muito desse seu casaco chique, aí. né? Eu achei muito chique. Muito obrigada. Os padrões aí. Estou tentando ficar à altura do nosso convidado. Olha só. Nosso convidado, que é muito elegante, inclusive, vem falar conosco sobre um assunto bafafá, internacional, para falar de assunto bafafá. Que é qual, Arthur Morrison? Que é sobre guerra de narrativas. Guerra de narrativas. E hoje a gente vive num mundo que tem narrativa pra tudo quanto é lado. A gente precisa entender um pouco melhor. Precisa. Pra poder saber onde nos encontramos nesse bolo todo, né? Exato. Pra gente poder saber se defender, reconhecer, inclusive. E ele é muito bom pra falar sobre isso. Vamos falar hoje com Gustavo Maltache, que é escritor e diplomata. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela generosidade da introdução. É só verdade. E obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. A gente já falou de você em outros episódios, você sabe, né? Eu já mostrei seu livro em outros episódios. Já tem tempo que a gente tá... Não, pô. A gente namora o Gustavo ali, mas é difícil demais trazê-lo pra cá. Diretamente de onde? Agora eu moro na República Dominicana. Você, eu me casei lá. Então, você se casou lá? Me olha casei só. lá, 2017. Olha só, bacana. Punta Cana. Cara, o país é muito bonito. Vale, em qual cidade? Agora eu tô... Como eu trabalho na embaixada, né? A gente tá na capital, que é São Domingos, né? Em português. Que é linda. Então, mas tem muita... Não só no sul ali em Punta Cana, a parte norte do país é muito... O país inteiro, assim, tem muita coisa bonita pra ver. Muito privilegiado, né? Legal. Bom, que bom que você veio, Gustavo. A gente tá realmente feliz demais de te receber, viu? Recentemente, antes de nós falarmos propriamente de guerra de narrativas e tudo mais, eu quero pegar uma pauta que aconteceu recentemente, porque nós ainda não falamos disso aqui no Conversa Paralela. E você esteve pessoalmente, ao vivo e em cores, junto com Jordan Peterson, no evento da ARC Forum. E estiveram ao lado de Jordan Peterson. Que história foi essa? Olha, acho que já tem um tempo que o Jordan Peterson estava falando de organizar um fórum. Então, assim, você fala que eu tive lá com ele, parece que foi... Melhor amigo de infância. Tomou um café com ele. Não foi exatamente isso. Guerra de narrativas, tá vendo? Tá vendo? Olha a narrativa. Quase fala que foi, cara. Exato. Eu tive com o Jordan Peterson recentemente. Almoçamos juntos. Bom, até jantamos juntos, só que era um jantar gigante. Tá vendo? Só que era um jantar para 200 pessoas. Jantaram juntos. Jantamos juntos. Você tá vendo como é que o português permite? A linguagem. A linguagem permite essa descrição das coisas e você dá a entender aquilo que você quer, né? Sem mentir, você dá a entender. Você joga uma manchete ali. Exato. Por exemplo, jantei com o Jordan Peterson. O que você acha que significa? Os dois numa mesa. Exatamente. Escondidos falando sobre máfia. Exato. Mas foi um grande evento, se eu não me engano, eles tinham falado antes, inicialmente de 1.000 pessoas, mas chegando lá, eu escutei gente falando que estavam 1.200, 1.500, não sei, mas foi um evento desse porte, assim. E foi num centro de convenções em Londres. E o objetivo do encontro foi discutir grandes problemas, grandes questões mundiais, como crescimento econômico, questão climática, meio ambiente e tal, só que por uma perspectiva, como é que eu posso dizer, não progressista. Não tinha exatamente... Fora a Agenda 2030. Fora de uma agenda dominada por uma visão progressista e dirigista e nihilista da humanidade, que é o que a gente costuma ver em grandes fóruns internacionais. Então, basicamente, assim, acho que esse é o melhor resumo que eu posso dar. E aí, dentro disso, claro, você teve discussão sobre qual é realmente a gravidade da questão climática e o que realmente pode ser feito em termos de combustível fóssil. Então, e você teve até divergências lá. Foi uma coisa bem rica. Não foi simplesmente uma coisa de ficar criticando o progressismo. Na verdade, isso foi a menor parte. E muitas vezes, quando algum palestrante lá começava a criticar demais, os próprios mediadores falavam, não, tudo bem, a gente já sabe que aquilo lá está errado, mas o que você propõe? Foi muito... A ideia sempre era puxar para o propositivo, exatamente. E aí teve essas questões, teve questão de educação, né? Como é que você educa a geração para ser menos nihilista,
menos negativa com aquilo que existe e que não seja tão, vamos dizer, doutrinada como é hoje. Tem uma então, geração, inclusive, que não quer nem mais ir para a faculdade, não é nem porque acha que às vezes não vale a pena, é porque tá tão dominado pela esquerda ou pela cultura woke, progressista, que o cara prefere fazer algum curso por fora, prefere fazer outra coisa e deixar de frequentar até a faculdade por conta disso, né? Exato. Então, e você tem muita preocupação sobre a questão própria da saúde mental e emocional do jovem, né? Das crianças e dos adolescentes, porque se você realmente está martelando nele que o mundo é horrível, que só tem fascismo, o mundo vai acabar ou pelo fascismo ou pela questão climática, então, ou pelo racismo, preconceito estrutural, não sei, quer dizer, tudo está tão ruim no mundo que realmente você cria um problema de formação, de geração de pessoas que possam olhar o mundo e ver, não, tem esse problema aqui, vou trabalhar para resolver, a gente tem uma confiança na humanidade, a gente acha que quanto mais seres humanos no mundo, melhor. Então, fugindo também dessa lógica malthusiana de que tem gente demais no planeta, enfim. Indo para a lógica malthusiana. Então. Malthusiana, aliás. Gostei dessa. Muito bom, Ana Brena. Então, então ficou uma coisa muito... Sai de lá assim, esperançoso. Claro que algumas coisas assim, vocês, como tinha uma diversidade de opinião, algumas coisas eu concordo, outras eu discordo, eu tenho uma visão... Você filtra ali, né? Você filtra, por exemplo, só para dar um exemplo, para não dizer que eu só estou falando do positivo. Uma coisa que eu discordo, algumas pessoas, não foi a maioria não, aliás foi a minoria da minoria, mas algumas pessoas têm uma visão um pouco de um coletivismo à direita também. Olha, precisamos resgatar a ideia de que a nação vale mais do que o indivíduo. Então, não sei o que. Eu não acho que seja por aí também. Eu acho que o nacionalismo tem, sim, a sua função, mas é uma tensão. O coletivo e o individual, eles vivem uma tensão. Não é uma coisa não se sobrepõe à outra. Eu não quero nem ir para o rumo do individualismo total, de você achar que o nacionalismo não serve para nada. Isso não é verdade. Acho que o nacionalismo é uma construção simbólica e mítica que permite que pessoas completamente diferentes se unam em torno de alguma coisa, em torno de um ideal, de uma bandeira, de um símbolo, de uma personalidade do país. Eu acho que isso ou de uma camisa da seleção, ou o que seja. Acho que isso é fundamental. Mas também não acho que tem que ir para o rumo de... Não, porque o coletivo é mais importante do que... Também não acho que é um pouco passou do ponto. Mas o bonito de lá foi que todo mundo pensando propositivamente e aceitando essa diversidade. E aí, claro, teve debate sobre liberdade de expressão. Então, que eu estou contando para vocês e estou relembrando. Foi muito rico, e só de você ter uma discussão com gente do mundo inteiro pensando uma alternativa a essa agenda mais... o pessoal chama de globalista, mas pelo menos assim, um progressismo internacional que existe, né? Uma internacional progressista, não necessariamente organizada nem conspiratória, mas simplesmente pelo fato de que a escolarização hoje praticamente significa a doutrinação do progressismo. É a agenda vigente, né? A agenda vigente. Então, só de você ter uma alternativa a isso, cara, foi assim uma coisa... Um alento, né? Um alento, dá uma esperança, porque realmente... E pessoas pensando propositivamente, né? Então, foi muito legal, e quem tiver a oportunidade de ir... O próximo parece que vai ser em 2025. Início de 2025. Então, quem tiver a oportunidade de ir, eu recomendo bastante. E, Gustavo, para que a gente parta, né? Para que partamos da mesma página, né? A gente está falando muito aqui em narrativas... E eu queria dar só um passo para trás aqui, para o pessoal de casa poder também nos acompanhar. O que seria, então, essa guerra de narrativas que estamos vivendo? E a quem interessa, né, principalmente também, essa guerra de narrativas? Olha, eu tenho a impressão de que a gente sempre tem uma disputa na sociedade pela linguagem e pela descrição das coisas. Porque muitas vezes a forma com que você descreve uma coisa, ela induz a uma determinada solução, uma determinada política pública. Então, tá bonito esse cara, olha. Não, vou tomar esse café, claro. Café cheio de gari-gari da Laura Brenner, entendeu? O charme do programa. Vou tomar esse café. Então, assim,
a forma como você descreve uma coisa, ela induz a uma determinada forma de pensar. Inclusive, assim, no estudo da... Eu tenho que tomar cuidado aqui para não falar de linguagem em português na frente de professores. Assim, tem não, que tomar... dá licença, que é uma pessoa que domina a linguagem. Nós vamos chegar ali, inclusive. Vamos falar disso. Muitíssimo bem. Mas como, até o pessoal de casa entender, quando você pensa a linguagem, assim, você tem a parte, vamos dizer, da estrutura, das regras gramaticais e como as palavras se relacionam e tal, que é o que se chama de sintaxe. E aí você tem a parte do significado, do sentido, daquilo que você quer comunicar e tal, que seria a semântica. E a partir daí você tem também aquilo que você é levado a entender e a fazer a partir da semântica, que é um campo mais disputado assim, mas que normalmente se chama de pragmática. Então, as pessoas tendo uma noção disso, você sabe que dependendo da maneira como você descreve uma coisa, você induz a um determinado comportamento e a um determinado tipo de política. Então, por exemplo, se eu descrevo a criminalidade como um problema de responsabilidade individual, eu consigo, vamos dizer, disseminar na sociedade a ideia de que o crime é uma opção individual, o sujeito decidiu, que é até o que eu acho mesmo, mas enfim, isso não vem ao caso agora, mas... Se eu consigo disseminar isso na sociedade, a solução é a punição individual, eu aumentar as penas, eu eventualmente pensar em maioridade, quando que ela se aplica ou quando eu deveria reduzir a maioridade. São questões relacionadas à retribuição da pena àquele indivíduo. Agora, se eu descrevo a criminalidade como um problema social, estrutural, capitalismo, problema cultural, um problema do capitalismo, um problema da opressão, um problema da propriedade privada. Se eu descrevo dessa maneira e eu consigo emplacar na sociedade essa descrição, essa narrativa... Você não personifica, não tem aquele culpado. Eu estou levando a uma outra solução. Então, se as pessoas... Por exemplo, é muito comum no Brasil as pessoas aceitarem a narrativa de que a criminalidade é causada pela desigualdade. É a desigualdade que causa a criminalidade. Isso é uma narrativa. Isso vai te levar a uma determinada... Cosmovisão. É uma cosmovisão, exatamente. Então, o objetivo da narrativa é você descrever o que está acontecendo de uma determinada maneira que interesse aquilo que você quer fazer. Muitas vezes, o interesse de um intelectual e de um professor não é nenhum interesse prático. Eu só quero ter o interesse de realmente entender a maneira mais aproximada com a verdade possível. E menos insidiosa, menos manipuladora. Eu quero tentar fazer você entender da maneira mais honesta possível. Isso pode ser um objetivo. Não acho que todo mundo esteja na guerra de narrativa por uma questão política. No entanto, muitos estão sim pela questão política. E aí você está tentando disputar a descrição. E aí você pode pegar isso para todos os casos. A questão do aborto. Narrativas sobre quando começa a vida. Ou narrativas sobre, por exemplo... Os próprios termos, né? Interrupção da gravidez. Interrupção... Direitos reprodutivos. E aí, por exemplo, olha que interessante esse termo, interrupção. A palavra interrupção, ela dá a entender que é uma coisa que pode ser reiniciada. Vamos interromper a reunião de hoje? Não é diferente de cancelar. A interrupção é uma palavra mais suave, mais branda. E tem esse efeito meio semântico, meio pragmático de você pensar, então pode ser reiniciado. Pô, mas o aborto você não pode reiniciar, pelo menos não aquela gravidez. Então a interrupção, né? Então aí você vai colocando interrupção, você pode botar adjetivos, é uma interrupção terapêutica. Né? Você vai colocando aquilo para abrandar e as palavras são... Por isso que assim... E ganha um corpo completamente diferente quando você chega e fala que é um assassinato. Completamente diferente. É outra palavra que muda completamente. E por isso, assim, é um argumento que a esquerda precisa levar para o direito da mulher. Por isso que ela esquece completamente a questão do feto, porque realmente é muito difícil você vencer o debate nessa perspectiva da interrupção, porque é difícil, né? Então acaba levando, por exemplo, para a questão do direitos reprodutivos. Você é contra o aborto porque você quer mandar na mulher, porque é machismo, não sei o que. Então, porque assim, aí o seu olho sai da barriga e vai para o cérebro da mulher. Exatamente. Que já é diferente também do argumento libertário a favor do aborto, que é um outro argumento, que os libertários se dividem mais ou menos meio a meio, né? Sim. Que já é um outro... Tem o argumento Rothbardiano, né? O eviccionismo. Aí você tem uma série de debates teóricos que já é um argumento que
eu já acho mais interessante que pega pela parte da soberania. Então, o Estado tem esquece se está certo ou está errado. O Estado tem o direito de dizer o que acontece dentro do seu corpo. Aí já é uma outra... Que é um debate parecido com a questão da legalização de drogas também. Então, assim... Então, você tem... Mas todo o objetivo da guerra de narrativa é você descrever a situação daquela maneira que você considera mais adequada para o objetivo que você tem em mente. E aí eu queria pegar só para... Tô falando demais, não? Vocês imagina, nós tá aqui para isso. Eu queria só pegar um exemplo que é um tema também com o qual eu me bato muito, que é o seguinte. Existe um pensamento na esquerda de dizer assim, não existe verdade, né? Tudo é relativo, tudo é uma questão de descrição, porque acaba aparecendo isso. A narrativa controla tudo, então esquece a verdade, tudo tem a ver com aquilo que eu quero. Então, se eu quero, por exemplo, um objetivo político, então a verdade não existe, o que existe só é a narrativa para o meu objetivo político. Não existe nem homem e mulher hoje em dia. Exatamente. Podemos chegar nessa narrativa também. Só que o que eu acho que a esquerda esquece muitas vezes é que, tudo bem, ainda que fosse isso, o meu objetivo pode ser uma descrição honesta mais próxima da realidade. Né? Mas então, como é que a gente pode pensar isso? Existe, vamos dizer, a realidade material, física, que a gente consegue encostar, ver, etc. Isso existe. Né? A realidade não é relativa, existe uma realidade objetiva. No entanto, daquilo que eu vejo e ouço e sinto e apreendo, entre isso e a apreensão, existem perdas, existem sinais, existem ruídos, existem distorções, coisas que um consegue ver melhor, outro não consegue. Então, existem essas distorções. A partir daí, existe uma interpretação do fato, que também já é diferente. E a partir daí, da interpretação, existe a forma como eu coloco isso em palavras, que já tem uma outra complexidade. E a partir daí existe a forma como o outro vai entender. Então, a esquerda, às vezes, ela tem uma certa razão de dizer o seguinte... Quer dizer, tem uma certa razão. Existe uma interpretação generosa. O que elas falam, o que a esquerda fala está errado, mas existe uma interpretação generosa que a gente pode fazer do que ela fala, que é o seguinte. Entre a realidade objetiva e aquilo que eu falo para você e aquilo que você entende, cara, existe uma distância e uma capacidade de desentendimento muito grande. Então, só para dar um exemplo claro. Quando, se eu não me engano, foi na posse do Trump, teve uma polêmica muito grande, porque um assessor dele, agora eu não vou lembrar os cargos, já tem uns anos isso, disse que a posse dele tinha ido mais gente do que na posse do Obama. Uma coisa assim. E aí você via as fotos, claramente não era. Você via a foto do Obama, tinha muito mais gente do que na foto do Trump, se você olhar a foto. Das manifestações, que a galera fala que tem 1000 pessoas, tem muito mais. Né? Isso pode se aplicar, o que eu vou falar pode se aplicar a essas fotos das manifestações também, que é o seguinte. Se você olhar objetivamente, aí até deu uma polêmica na época, só para concluir a história, né? Tinha muito mais gente, aí foi até uma polêmica que ficou famosa, porque o cara falou, mas os fatos não são esses. O fato é que, se você olhar a foto... O fato é que no Obama teve mais gente. Aí o cara até falou fatos alternativos. Lembra dessa polêmica que teve na época? Existem fatos e existem fatos alternativos. E aí foi uma polêmica danada. Na época criaram até um site, Alternative Facts, para criticar. Enfim, foi para zoar. Enfim, virou meme e tal. Mas você vê que interessante a era da internet. Né? Um negócio que foi super famoso de meme há alguns anos atrás já saiu do radar. Mas a direita, né? Vamos colocar aí também, porque assim, isso foi feito pela galera da direita, não foi pela galera da esquerda, porque no Obama tinha mais gente, e aí o cara lá do Trump falou, não, do Trump teve mais. Não, meu amigo, não foi assim. Não foi, exato. Só pra falar que não tem, que tem de todos os lados. Exatamente. Só que, se ele, em vez de falar fatos alternativos, ele tivesse falado, existem interpretações alternativas, aí ele talvez estivesse mais certo. Pelo seguinte, qual é o objetivo de você dizer que houve mais gente numa posse e não na outra? Entendeu? Se eu disser o seguinte, você imagina duas pessoas vamos dizer, na veleidade de discutir quem é mais popular, tá? E a pessoa fala assim, na minha festa veio mais gente que na sua. O que ela quer dizer com isso? Do apoio público. Ali. Percepção do apoio público. Só que
se a sua intenção é comunicar a percepção do apoio público, é comunicar o apoio público, eu não posso só olhar o número de pessoas. Eu tenho que controlar, como se chama, né, em modelagem matemática, por outras variáveis. Por exemplo, choveu no dia? Porque se tiver chovido num dia, Exato. vai menos gente. Por exemplo, qual é a população de Washington? Ela é mais progressista ou ela é mais conservadora? Porque aí, é claro, se for todo mundo progressista, vai muito mais gente numa posse do que na outra. Sim. Teve algum problema de segurança diferente entre uma eleição e outra que pudesse dificultar a ida das pessoas? São N variáveis. Como é que estava a economia? Qual era o preço da passagem? Não sei. Então, se você for analisar tudo isso, você pode dizer, não, olha, na minha festa veio menos gente. No entanto, se tivesse tudo mais constante, teria vindo mais gente. No entanto, minha festa foi em outro país. Então... Por exemplo. Então, tudo isso, se você levar tudo isso em consideração, claro, quando você fala muito diretamente uma coisa que contrasta tanto com o visual, é errado dizer isso. Mas em termos de interpretação, não, olha, eu quis dizer que veio mais gente na do Trump no sentido de que ele é mais popular. Porque se não tivesse acontecido isso, se não tivesse chovido, se a eleição, se a posse fosse do Texas... No interior do Texas, certamente iria mais gente na posse do Trump do que na do Obama. Por exemplo, né? Não sei nem se esse é o caso, estou só... Sim. Então, tudo isso são interpretações possíveis que levam alguém a concluir alguma coisa, no caso, esse apoio de popularidade. Então, assim, esse trabalho da guerra de narrativa e da narrativa, ele é muito interessante. Como que você vai moldando a descrição da realidade para a pessoa perceber alguma coisa de uma determinada maneira. A seu bel prazer, né? Ô, Gustavo, você... No seu livro, que é muito bom, inclusive, você trouxe aqui pra nós o Contra Aliás, a eu trouxe aqui, ó. Deixa eu já entregar aí. Muito obrigada. Você já tem, né? Mas então você dá de presente pra alguém. Vou mostrar aqui pra câmera, ó. Excelente, excelente. Fiquei feliz. E eu trouxe um terceiro aqui pro Brasil Paralelo. Aqui, a gente coloca na nossa biblioteca. Ótimo. Pode deixar. E você faz uma dedicatória. Você coloca a sua avó materna, que é sobrevivente do Holocausto, a sua avó paterna, que é dissidente do coronelismo, por terem me ensinado com o exemplo de suas vidas o valor da liberdade. E eu queria te perguntar que valor é esse? E do que nós estamos falando quando nós falamos em liberdade? Olha, eu dediquei a elas porque as minhas duas vós têm essas histórias. Eu não vou falar superficialmente. Sim. Porque às vezes eu fico meio sem graça de entrar, é muito história pessoal. Mas a minha avó esteve em campo de concentração, sobreviveu ao campo de concentração. Teve até conto rapidamente no livro, né? Que quando ela foi levada para o campo, logo que ela tinha, se eu não me engano, 12 ou 13 anos. Logo que chegou, mataram o pai dela na frente dela. Nossa. Então, assim, né? A tragédia... E aí perdeu... Foi separada da família. Você imagina a tragédia total, né? Uma criança, né? Não, e o negócio, assim... Inclusive, quando ela terminou a guerra, ela teve um campo de refugiados judeus que eles estavam tentando alocar as pessoas, né? E, por acaso, minha avó tinha um parente que tinha vindo para o Brasil antes da guerra. Então ela falou, olha, a única pessoa que eu acho que está viva, que eu conheço, é uma parente no Brasil. E é por isso que ela veio para o Brasil. Você é judeu. Sim. E aí, minha avó conheceu meu avô, eles se casaram nesse campo de refugiados, no final da Segunda Guerra, e pra você ter uma ideia, quando meu avô falou que ela queria casar com ela até falou, mas como é que eu vou casar sem pedir pros meus pais? E aí ele falou, cara, a gente não tem mais pais. Caramba. Então assim, você vê que a mente da criança, assim, ela era muito nova ainda, né? Mas devia ter o quê? 17, 18 anos. E então, assim, foi tudo uma dificuldade muito grande. E, no entanto, e aqui que eu acho que é uma coisa que é importante dizer, foi a pessoa mais feliz que eu conheci na minha vida. Eu acho que, assim, talvez pela tragédia, não sei, mas assim, eu nunca, assim, a felicidade constante dela e a gratidão que ela tinha pela vida é um negócio impressionante. Assim, essa foi são duas grandes lições que eu tive dela. Essa foi a primeira. Ela nunca falou isso, mas o comportamento dela. E às vezes eu me pego assim, cara, a gente tá... Assim, não passamos 0,001% da dificuldade que ela passou e fica reclamando da... Cara, assim, é uma falta de perspectiva, né? Da internet que cai. Exatamente. Cara, pô, caiu a luz. Então, meia hora sem luz. Aí você acha que isso é um problema, né? Então, assim, exatamente. Então, essa foi a primeira coisa. E a segunda lição, que é uma coisa que ela repetia muito, que ela diz assim,
que é uma coisa... É uma lição de generosidade também, que ela dizia assim: se todo mundo fosse mal, ninguém teria sobrevivido. E eu nunca perguntei para ela por que, em detalhe, ela chegou a essa conclusão, né? Quais são as razões que a levaram a essa conclusão. Mas eu imagino que mesmo no meio da maldade e do sadismo ali, ela viu demonstrações de afeto. De bondade e de afeto. Aquela coisa do Frankel ali, né? Exato. Que é uma outra coisa, assim, que é uma outra lição antinihilista total, né? De você mesmo no inferno, você olhar, peraí, cara, não é também tudo. Então calma, sabe? Sem histeria, sem pânico, vamos analisar as coisas com um pouco de frieza, assim. Então, né? Não é preto no branco, né? Exato. E a minha avó paterna, que está viva, com 101 anos, né? Ela também tem uma história que ela, enfim, nasceu numa cidade... 100 anos atrás, e em Minas Gerais, totalmente dominada por um coronel que não pagava um salário em dinheiro, pagava em vale na venda. Sabe aquela coisa meio que esse trabalho semi-escravo e tal? E ela tem várias histórias de nunca levar desaforo para casa. E aí alguém falava com ela de uma forma que ela achava desrespeitosa, ela pedia demissão sem nem saber o que ela ia fazer no dia seguinte, mas com muito assim... muita coragem e muita determinação na defesa da autonomia dela. Então aí ela veio para o Rio de Janeiro, né, que foi onde eu nasci. Aí no Rio de Janeiro ela trabalhou, ela fala, né, trabalhei em casa de família, né, que é empregada doméstica, né, trabalhou como empregada doméstica e ela sempre falou isso, sempre foi uma lição que ela passou muito pra gente. Olha, não existe, todo trabalho é digno, jamais aceite que alguém questione a sua dignidade por causa do tipo de trabalho. Então assim, sempre foi uma pessoa que enfrentou muito todo mundo, assim, sem medo nenhum. Então isso foi outra lição que, quando ela contava essas histórias pra gente... Esse brio, né? Esse brio, exatamente. Porque fulano falou que eu fiz não sei o quê, que começou a me acusar de não sei o quê. Eu falei, então nunca mais volta aqui, entendeu? Ela tem várias histórias desse tipo e... Então tive das minhas duas vós, essa lição de não levar desaforo, de falar o que se pensa. Por isso que eu quis também escrever esse livro sobre liberdade de expressão. Eu sei que é um tema que muita gente está com medo e receio de falar no Brasil de hoje, mas eu acho que é fundamental a gente continuar falando e continuar encontrando meios de divulgar a importância disso, né? De furar também essa bolha, né? Exato. Uma coisa que você está falando de Brasil de hoje, né? E a gente falando de guerra de narrativas, né? A gente percebe uma crescente constante das redes sociais, né? E eu queria saber de você, da tua percepção, se as redes sociais elas contribuem para essa guerra de narrativa, se elas acabam auxiliando também, porque antes você tinha um veículo só que tinha aquela sua narrativa ali imposta, né? E aí veio também as redes sociais e com ela, claro, vem fake news junto também, mas vem tipo outras informações aí que falam, ó, isso aqui de repente não é por esse caminho, é por um outro caminho. Tem várias narrativas correntes aí, né? O que você enxerga disso? E uma coisa que eu até me lembro, Lara, a gente colocou inclusive no Rasta News, no primeiro Rasta News, sobre jornalismo, né? Que a gente mostra todas essas questões de jornalismo, que é aquele eco. Câmara de eco. Câmara de eco, né? Que, cara, pegaram várias reportagens, assim, vários jornais, assim, diferentes, vários canais e tal, e eles repetindo a mesma frase. Danger to our democracy. Isso, cara. Danger to our democracy. Eu vi essa montagem. E aí, cara, é uma montagem que vai pegando uma por uma e tu fica... É uma coisa que dá até um certo medo. Você fala, cara, que é isso aqui, sabe? Tipo, é todo... Vivendo uma Matrix. Todos os canais, todos os jornais repetindo a mesma frase, a mesma coisa. Fica muito guerra de narrativa pra mim ali. Como é que você enxerga isso, Moustache? Cara, olha, a impressão que eu tenho é o seguinte: toda autoridade, ela reside numa determinada narrativa que confere a ela legitimidade. Então você tinha lá, o rei é um representante de Deus na terra, então você sempre tem uma grande narrativa. Ou então, a pessoa que foi eleita, ela foi eleita pela legitimidade popular. Um juiz do STF é um cara que tem um notório saber, não sei o quê. Você sempre tem algumas narrativas que justificam a presença daquela pessoa naquela posição de autoridade. Porque você não consegue controlar todo mundo
À força. Mesmo um rei, mesmo que um rei quisesse controlar todo mundo à força, ele precisaria... ele precisaria confiar em assessores. Até para mandar matar alguém, ele precisa confiar em alguém que vai realmente, né, executar a ordem que ele deu. Então você precisa sempre de uma narrativa que justifique aquela posição de autoridade. E toda vez que você questiona uma posição de autoridade, já é um trinco, né? Um trincado, já é uma rachadura que você provoca nessa narrativa. Porque a narrativa é sempre muito mais forte quando você não pensa nem em questionar aquilo. Aí, é pressuposta, sim. É pressuposta. E por isso que eu acho que até algumas coisas incomodam quando a gente fala de liberdade de expressão, por exemplo, discurso de ódio. Eu entendo o incômodo. Por exemplo, o nosso pressuposto é de que racismo é uma coisa ruim. Né? A imensa maioria das pessoas concorda com isso e é uma coisa que a gente não quer nem discutir. Não, racismo é ruim. A gente não quer ficar discutindo isso. Aí quando vem alguém de um grupo racista, KKK, não sei o quê, e discute isso, você fica com receio de que isso vai minar a legitimidade do consenso que a gente tem, que é bom, que é um consenso de que o racismo é ruim. Você fica assim, não, cara, a gente não quer nem discutir isso. O que você está fazendo com isso aqui? Ou então não vem nem discutir, pelo menos não na minha casa, né? Pelo menos não perto de mim. A gente sente essa repulsa. Né? Então, até é um tema difícil do livro de liberdade de expressão, que eu defendo a legalização disso por outros motivos. Não porque eu ache que seja bom, mas porque eu acho que isso que você proibir traz outros riscos. A gente pode falar disso depois. Então, qualquer início de discussão, você já tem qualquer início de discussão, você já tem um certo abalo na legitimidade, e aí você precisa defender aquilo. Então, se alguém chega e fala, não, olha, o cara da KKK vem e entra no debate, você já passa a ser obrigado a discutir. E toda vez que você é obrigado a discutir uma coisa, você pode ganhar ou perder. Você sai da zona de conforto. Você pode ganhar ou perder. E não é coisa simples. Deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Por exemplo, existem grupos antissemitas que negam o Holocausto, que dizem que o Holocausto... não existiu. Que não existiu, né? O assassinato de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista. Dizem que isso não aconteceu. Se alguém dissesse para mim assim, cara, vamos fazer um debate sobre isso, a gente coloca um negador do Holocausto de um lado e um judeu do outro, a minha recomendação seria, cara, é muito difícil fazer esse debate porque você precisa de gente muito qualificada para fazer esse debate. Porque eu estudei bastante os argumentos dos negacionistas. O grau de inventividade das coisas, eles tiram umas coisas da cachola. Então, sei lá, vamos dizer, por exemplo, para dar um exemplo, vamos dizer que a câmara de gás não era uma câmara de gás, na verdade aquilo era um abrigo antiaéreo. Então, o cara tira umas coisas assim da cachola, e aí a pessoa que vai estar do outro lado, ela precisa ter estudado muito isso. Porque senão fica parecendo que é ela que não sabe. Que ela é que não sabe. E ela tem que ter estudado muito isso. É igual o terraplanista versus o... Exato, é a mesma coisa. O cara que acredita... A mesma coisa, muito embora o terraplanismo não tenha as mesmas implicações morais. Não, claro, com certeza. Não, sim. Então é um tema que dá para você levar mais fácil. Tô pegando esse tema aqui para mostrar a sensibilidade da... Exato. Então o cara que está do outro lado precisa ter o conhecimento para chegar e falar, peraí, mas olha, se você for ver os planos de Auschwitz, por exemplo, a porta de Auschwitz, da câmara de gás, não abria por dentro. Ela só abria por fora. Por exemplo, na porta tinha um olho, não era bem um olho mágico, mas era um olho de vidro, assim, uma janelinha pequena de vidro, com uma grade por dentro. Por que tem grade por dentro? Porque as pessoas se debatiam e você não queria quebrar o vidro. Então, assim, isso não é consistente com um abrigo antiaéreo. Sim. Então, o cara tá lá dentro e não vai poder sair depois? Não faz sentido. Então, assim, mas o outro lado precisa saber. E você tem gente que nega o Holocausto, que o cara vai na fonte primária, em alemão. Aí cita o texto em alemão, não sei o quê. Então, do outro lado... Sim, você precisa ter alguém que saiba. Então, você percebe o risco da abertura da discussão? Eu defendo a abertura da discussão, não sou contra isso. Mas a minha recomendação para quem quisesse fazer esse debate seria, cara, você vai ter que chamar... Dependendo de quem você está chamando, se você chamar um dos principais negadores do Holocausto hoje, do outro lado você vai ter que botar os principais historiadores. Você vai ter que chamar o Dream Team, porque para ficar equiparado, senão você corre o risco de passar a impressão equivocada de que de maluco de que também, o negacionista tem um argumento melhor, e realmente não tem. Então, toda vez que você abre a discussão, você percebe que a histeria das autoridades com as redes sociais, ela não é tão despropositada. Porque existe a discussão. Entendeu? O que é despropositado é que eles não percebem que essa discussão, ela é a única coisa
possível numa democracia. Você não pode proibir as pessoas de falarem. Aí nisso eles são despropositados. Sim. Mas a percepção deles e o pânico... Então quando você vê um monte de autoridade no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, em vários países, é um problema mundial isso, não é só no Brasil. Quando elas falam assim... cara, agora qualquer um, qualquer um acha que pode falar o que quiser na internet, que absurdo, tem muito ódio, tem muito não sei o quê, muita polarização. Esse pânico, essa histeria que eles estão vendo, ela tem até uma razão de ser. Né? O que está errado é que eles não percebem que o que eles defendem como remédio é a destruição da democracia. A alternativa, né? Agora, falando em democracia... Desculpa, eu te interrompi várias vezes aqui, mas isso entra justamente naquela frase até do próprio Mises, né? Que a gente só consegue combater as coisas com ideias, né? Então, não passa pelo caminho da censura, né? É uma coisa que, cara, você tem que trazer... então quer falar de terraplanismo aqui? Quer falar de nazismo, de comunismo? Inclusive, eu lembrei muito da questão do comunismo, porque hoje você pega nazismo e comunismo, né? Que são duas ideologias igualmente nefastas, que mataram milhões de pessoas. O comunismo, inclusive, matou muito mais do que o próprio nazismo. Só que quando você fala a palavra nazismo, todo mundo já tem aquele arcabouço, então todo mundo já rechaça de primeira, o que é óbvio, beleza. Só que por que não com o comunismo, né? Por que houve essa narrativa por trás para falar, cara, mas o comunismo não foi testado dessa forma. O comunismo não foi, matou muito mais gente, mas não, esse não é o verdadeiro comunismo. O objetivo entendeu? Do comunismo. Porque o objetivo de um era para matar as pessoas, mas o objetivo do outro, não. A gente tem que chegar num mundo, igual o panfleto da Testemunha de Jeová, lá do cara passando a mão no tigre, entendeu? Então, por que acontece Vamos isso? Mas disso. Eu não sei o que você ia falar. Mas eu acho que a hora é continuar no tema da democracia. Então a gente pode continuar e depois vamos falar desse... Boa. Eu acho uma boa. A gente só não pode esquecer de porque essa pergunta é muito boa. Aqui. É porque dentro dessa da democracia, algo que você falou que deu uma explosão na minha cabeça. E depois eu pensei, por que explodiu a minha cabeça? Era tão óbvio, sabe? É lá mais pro meio do final ali, do meio pro final do livro. Que você diz o seguinte, olha, como a gente pode falar que a democracia está em risco e para protegê-la a gente pode cercear a liberdade das pessoas no nível que está acontecendo hoje, que é uma coisa estapafúrdia, se o objetivo da democracia é proteger a liberdade? Que coisa mais louca, é uma completa inversão, assim, de valores, né? Talvez um dos objetivos principais, não só o único. E eu queria que você comentasse conosco, porque são duas palavras, Gustavo, de um conceito muito aberto. Democracia, liberdade, são umas palavras, como elas são abstratas, né? Eu não pego concretamente na democracia da liberdade, eu posso preencher isso com o conteúdo do meu imaginário, que dependendo da narrativa é muito conveniente para mim. Então, para mim, por exemplo, você está atacando a democracia quando você defende a discussão a respeito, sei lá, das instituições. A discussão a respeito da legitimidade do Supremo Tribunal Federal de fazer alguma coisa. Por exemplo, está atacando as instituições. Então tem que cercear. Então tem que cercear, exatamente. E aí você, do outro lado, vem defendendo justamente o argumento contrário. Então, quer dizer, é uma tensão difícil, né, de nós... Isso você falou, os dois lados dizem defender, né, a democracia. Qual é o lado que não defende? Os dois lados vão falar a mesma coisa, é pela democracia. Não, esse argumento, vamos... Deixa eu ver por onde... Vamos por partes. Por onde... Take your time. Puxar o fio aqui. É o seguinte... Não, o primeiro vamos já tirar do caminho o seguinte. O argumento de ataque às instituições é absurdo. Então, por exemplo, durante o abolicionismo, durante a escravidão, eu não poderia defender o abolicionismo porque seria um ataque à instituição da escravidão. Então, já que ela era legal. Já que ela era legal, tava exatamente. Então, assim, é uma coisa completamente absurda. Atacar as instituições... Eu estou falando ataque verbal, né? Não, obviamente. Não ataque... não vandalismo, não... Sim. Ameaça, nem intimidação, nem incitação à violência, não é nada disso. Tem uns limites, existem limites à liberdade de expressão. Mas quando é um ataque puramente verbal, que não envolva uma ameaça ou uma incitação direta à violência, eu acho que é como você muda as instituições. O exemplo que eu sempre dou, se eu não me engano, foi o Marcos Lisboa, que escreveu um artigo na Veja defendendo o fim do TCU, dos tribunais de conta. Ele acha que os tribunais de conta não agregaram o que deveriam ter agregado à República. Isso é um ataque à instituição? Pois é. Não, então, uma opinião dele. Uma opinião, está defendendo o fim de uma instituição. Então, parte do jogo é esse. Você pode defender uma nova constituinte e que o Brasil não tenha um poder executivo, nem um judiciário, nada disso. Eu, pessoalmente, acho uma ideia ruim. Acho que esse regime de república aí com 3 poderes e tal é mais ou menos o melhor que já
que já se concebeu, mas é uma ideia que a pessoa tem o direito de defender. Ou deveria ter o direito de defender. Na questão da democracia, só para colocar uma definição logo no início, porque é um termo bem contestado, principalmente hoje, porque com o domínio da visão progressista, né, a hegemonia total, esse é outro tema que a gente tem que entrar também, mas com a hegemonia total do progressismo entre os escolarizados urbanos, né? E aí os escolarizados urbanos são aqueles que vão trabalhar nas altas instâncias da mídia, do governo, das empresas e tudo mais. Como você tem um domínio total disso, você acaba tendo um domínio de uma visão de democracia que hoje, dentre os progressistas, né, entre os progressistas, seria uma visão de democracia com um fim determinado. Uma democracia teleológica, uma democracia com um objetivo, né, escatológica, né, com um fim determinado. E o fim determinado para eles é o fim em que você tenha cada vez mais direitos associados às pautas de esquerda. Então, para esse pessoal hoje, quando a democracia não ruma para a esquerda, eles acham que a democracia está em crise. Ou então, os mais moderados, eles contemporizam, dizem o seguinte, não, um dia nós chegaremos lá. A questão é uma questão da construção, a questão da legalização das drogas, a questão da legalização do aborto, a questão do fim dos presídios e o fim da polícia, a abolição do direito penal, não sei, o abolicionismo penal e tal. Tudo isso é uma questão que está no futuro. Então, você repara quão autoritária e totalitária é essa visão. Para eles, democracia não é uma coisa em aberto que as pessoas irão determinar. Eles acreditam que a democracia tem um fim. E aí, claro, se ele acredita que a democracia tem um fim específico e ele ocupa uma posição de autoridade, ele se acha numa posição messiânica. Ele se acha numa posição de salvacionismo. Não é à toa que nós temos muitas autoridades, não só no Brasil. Por isso que eu acho que a fixação com determinadas instituições no Brasil não explica a história, porque isso não é um problema só do Brasil. Qualquer explicação tem que envolver causas associadas com outros países também. Mas você tem em vários países pessoas que têm uma visão salvacionista e messiânica da realidade. Não, nós temos que fazer isso, impor isso aqui não dá para deixar para as pessoas, isso aqui não dá para as pessoas deixarem decidir e tal. E é por isso, inclusive, que em vários países você tem todas as decisões sendo transferidas para fora das instâncias majoritárias. Então você vai levar para o judiciário, você vai levar para a tecnocracia, você vai levar para temas como política pública baseada em evidência. Não é política pública baseada naquilo que você quer, que deveria ser. Na democracia, eu deveria poder escolher e votar no que eu quiser. Não, mas agora a gente tem aqui a evidência. Nós fizemos Você já me elegeu, agora a gente resolve para você. Exatamente. E para mim isso é a negação completa do que é democracia. A democracia, para mim, a maneira como eu defino a democracia é que... Aí tem gente que entra no detalhe, democracia ou república democrática. Para mim dá mais ou menos no mesmo, da maneira como a gente usa a palavra hoje. Mas a ideia de democracia, para mim, nada mais é do que um regime de disputa retórica para a transição pacífica de poder. Então é isso, é uma disputa retórica. A gente tira a briga do campo físico e leva para o campo da retórica. Só que essa disputa não é para alguém ganhar e virar rei eterno. É para alguém ganhar e ficar um tempo e você vai transicionando isso por causa do risco de concentração do poder. Então você quer evitar a concentração de poder e para isso você implementa essa disputa retórica para a transição pacífica de poder. Ou seja, para garantir o não autoritarismo, né? Para garantir o não autoritarismo ou isso falando de forma negativa, né? Contra o autorismo ou a favor da liberdade, como eu descrevo no livro. Quer dizer, o objetivo é você garantir as liberdades. A liberdade é a propriedade privada, a vida, a livre iniciativa. Esse é o objetivo. Só que quando eu constituo um Estado forte, né? Uma polícia, por exemplo, que vai me proteger de ameaças à minha vida e à minha propriedade e tal, existe o risco de que esse próprio Estado que veio para me proteger comece a ser tirano. Exatamente. Então aí você precisa desconcentrar. Você está o tempo inteiro... Então é difícil, é um trade-off, é uma luta eterna isso. Quer dizer, eu tenho que dar poder para o Estado ser forte para poder combater o crime, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar ligado que isso é um risco de tirania, então eu tenho que... Cara, por isso que assim, o trabalho inteiro da visão, vamos dizer... liberal ou não progressista, acho que até conservadora também, você está muito preocupado
com a concentração de poder. Eu brinco, às vezes, até eu falo isso quando eu estou falando com estudantes e tal, sempre falo, para mim, liberalismo é quase sinônimo de preocupação obsessiva com concentração de poder. Então, eu acho que essa é a importância e daí essa coisa da transição, né? Muito bom. Bom, os censores que estrangulam essa liberdade e querem dominar essa guerra de narrativas não costumam, você falou em moldes retóricos, achei excelente essa expressão. Eles não costumam se autodenominar censores. Então, eles geralmente fazem esses moldes retóricos aí e tudo mais Mas, ultimamente, eu não sei se você vê assim também, eu tenho a impressão de que o negócio está muito mais escrachado. Então, recentemente, por exemplo, o Flávio Dino disse que, mesmo sem previsão legal, as fake news podem ser condenadas como crimes, mesmo que não haja nenhuma legislação penal prevendo isso. As próprias empresas também agora sendo criminalizadas por algo que um convidado num programa vem falar. Então, por exemplo, você aqui está no podcast da Brasil Paralelo, o que você falar, a Brasil Paralelo pode ser responsabilizada por isso, assim. Então, acabou os programas ao vivo já. Por quê? Como é que vai fazer programa assim? Porque você não tem como controlar o que vai acontecer. Como que nós chegamos a esse ponto? Eu acho que até entra a questão da escolarização, da cultura woke, do progressismo. Eu acho que entra nisso. E o primeiro fator por isso que eu até quis fazer, foi até uma das maiores dificuldades de escrever o livro, é que, assim, liberdade de expressão, não dá para falar só de liberdade de expressão. Você acaba tendo de falar de mídia, de democracia, explicar a relação de liberdade de expressão e democracia, acaba tendo de falar dessa cultura messiânica, que em alguns países é maior, né, do que em outros e tal. E uma das coisas que eu escrevi no livro, que é um pouco uma história, um dos capítulos sobre mídia, né, um pouco da história da mídia, o que você vê é que em todo momento histórico de aparecimento de uma nova mídia, você tem uma elite que se torna meio histérica. É um fenômeno muito recorrente na história. Toda vez que você tem uma nova mídia, existe uma preocupação. Meu Deus, onde isso vai parar? Todo mundo aí publicando o que quiser nessa história de Gutenberg. Entendeu? Eu até brinco com essa coisa, né? De Gutenberg a Zuckerberg. Você tem essa... Tem uma hora que eu descrevo, assim, isso como se fosse mídia social. E no final eu falo, de quem que eu tô falando? De Gutenberg ou de Zuckerberg? Porque é muito parecido. Os termos são parecidos. Eu cito, por exemplo, umas frases que editores da época falavam. Tipo assim, se meu livro for censurado, é até bom, porque vai aumentar a procura. Quer dizer, a mesma coisa que hoje o pessoal fala, acho que é coisa da efeito Streisand, né? Isso, Barbra Streisand. O pessoal chama de Streisand. Gente, isso existe Sim. E provavelmente lá na pintura rupestre, quando alguém censurava a caverna, era aquela que o pessoal ia querer ver. Sim. Você pode ter certeza. Então, assim, esse tipo de quase que uma revolução mesmo, na forma de pensar e na forma de enxergar a autoridade e tal, ela acontece na criação de toda a mídia. E um dos grandes livros que me ajudaram assim, a entender isso é um livro do Meyrowitz, que, se eu não me engano, é de 84 ou de 85, em que ele fala sobre a televisão. Ele analisa o impacto da televisão na questão da autoridade, da legitimidade, como que isso muda a percepção das pessoas sobre o que é autoridade. Na própria Guerra do Vietnã. Né? A própria Guerra do Vietnã. Foi a primeira guerra televisionada, que foi a batalha que a mídia venceu. Inclusive, a gente tem um documentário no nosso streaming a respeito disso. Né? Bacana. Bacana. Então você tem esse tipo de discussão que a nova mídia traz, e muita coisa do que o Meyrowitz falou para a televisão se aplica perfeitamente à rede social. Até porque em muitas medidas a rede social, com a questão da live e de você filmar alguém na rua, ela é meio que a televisão ampliada, né, em algum sentido, né, o visual ampliado. Então você tem, cara, assim, uma revolução na forma de enxergar a autoridade, na horizontalização. Então o Meyrowitz fala que toda nova mídia derruba paredes, derruba biombos. E você começa a enxergar mais da pessoa. E quando você começa a enxergar outras facetas da pessoa, por exemplo, imagina que o rei
fosse filmado como se fosse um Big Brother, você visse o dia inteiro dele, você ia falar, cara, por que esse cara é rei? Sim, exato. Certamente você ia falar isso. Certamente eu sou melhor do que esse cara. Não, nenhuma pessoa sobrevive bom, não posso falar nenhuma pessoa, mas eu diria que a maioria das pessoas tem uma imagem que não sobreviveria à transparência total da sua vida. Digo, 100% mesmo. Então, você imagina se você tem cada vez mais elementos da sua vida sendo abertos e a pessoa começa a ser questionada e ela vai no aeroporto, ela é questionada, ela vai num restaurante, ela é questionada. Muitas vezes ela tem um ego e uma soberba de achar que mereceu aquela posição. Aí ela abre o Twitter, ela vê lá o Zé das Couve, fulaninho, C98, aquelas coisas de Twitter. Com uma foto de anime. Falando aí, às vezes o cara lá publica uma tese que ele acha que é sensacional e aí ele vai lá e fala, nunca li uma coisa tão idiota quanto essa. Né? Alguém do Twitter vai... Então, assim, isso tem um impacto muito grande, pô. Isso tem provoca uma ansiedade, uma insegurança. E isso é uma coisa que é documentada antes das redes sociais. Por isso que, inclusive, esse capítulo eu começo com um texto do Machado de Assis sobre o jornal. Só que antes de dizer que é do Machado de Assis e antes de dizer que é sobre o jornal, eu peguei todas as vezes em que ele fala sobre jornal, eu substituí pela palavra internet. E aí você lê o texto faz sentido total com internet. Aí no final eu falo, olha, na verdade esse texto é do Machado de Assis, eu substituí a palavra jornal por internet. Ele está falando do jornal. E, no entanto, é a mesma coisa. Então assim, grande parte do que está acontecendo é o momento de histeria e pânico de pessoas em posição de autoridade por causa do surgimento de uma nova mídia. Que é disruptivo mesmo. A questão é o seguinte, nós vamos aprender com a história e entender, cara, calma, você só está ansioso porque tem uma cacofonia que você não está entendendo, como não entenderam com o Gutenberg, que na época também foi uma cacofonia. Mas aí não sabe lidar, prefere censurar. Não sabe lidar, prefere censurar, mas aí entra um outro ponto, que é a questão da radicalização da esquerda atual. A gente está vivendo uma época em que durante muitas décadas nós não tivemos uma hegemonia da esquerda tão grande quanto agora. Aliás, desde, sei lá, meados da Guerra Fria, provavelmente. Então, da mesma forma que nós tivemos até uma prevalência em muitos momentos da direita, né? E se a gente pensa, por exemplo, o movimento anticomunista, o macartismo nos Estados Unidos, a perseguição, assim, muitas vezes realmente eles eram espiões espionando para a União Soviética, mas muitas vezes eram pessoas inocentes que sofreram com uma perseguição só porque eram de esquerda. Então aconteceu as duas coisas. Mas da mesma maneira que você teve esse momento, hoje, eu acho que a gente continua vivendo uma coisa meio similar à Guerra Fria, continua com uma disputa ideológica grande, muito similar à direita e esquerda. Eu não compro a tese de que direita e esquerda são conceitos ultrapassados, acho que são conceitos bastante úteis. Tanto que com todo mundo que você conversa e fala de direita e esquerda, as pessoas... Já tem é meio ultrapassado, mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Então o conceito tem uma certa utilidade. Sim. Talvez não seja o ideal, mas tem uma certa utilidade. E hoje nós estamos vivendo um macartismo de esquerda. Hoje nós estamos vivendo meio que o contrário do que nós tivemos há 100 anos atrás. Ou menos, talvez, sei lá, uns 80, não sei. Mas, então é uma combinação dessa questão da mídia com uma radicalização da esquerda. E uma coisa muito interessante é que, normalmente, o fanatismo, né, a fanatização, a gente é acostumado a pensar... olha a narrativa aí, né? Nós somos acostumados a pensar a fanatização como uma coisa que acontece na periferia econômica, uma coisa que tem a ver com a penúria, com a falta de acesso a bens, com a pobreza, e aí o cara se fanatiza porque a vida não tem outras perspectivas. E o que nós estamos vivendo hoje é uma coisa diferente, que é uma fanatização de quem tem posses. Exatamente. É a fanatização dos escolarizados. Então, assim, as pessoas mais fanáticas hoje são as pessoas com muita educação. É um fenômeno interessante. E são as pessoas que estão ocupando as instituições. O que levou a isso? E ocupando os jornalismos, né? As redações. O establishment inteiro. Você está falando de direita e esquerda, né? E eu não consigo não lembrar de como a mídia atual tratou as duas gestões, né? Tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula, né? Que soubemos que, cara, tem seus altos e baixos ali, né? Em questões econômicas, né? Mas você pega, por exemplo, às vezes,
É impressionante, cara. É o mesmo assunto, às vezes. Sei lá, o Bolsonaro foi se encontrar com um príncipe saudita, não sei o quê. Aí pronto, é o amigo. É o jantar com o Jordan Peterson. Jantar com o ditador, não sei o quê, saudita. Aí, pô, tem uma foto, sei lá, do Lula com o mesmo cara, com o mesmo príncipe. Aí não, porque ele só se encontrou com o chanceler, não sei o quê, entendeu? Tipo, é o tal do. O Bolsonaro, sei lá, comete um crime ao chamar o Flávio Dino, né, de baleia, então ele foi gordofóbico. Mas aí, quando o Lula faz a mesma piada, ele escorregou, apenas cometeu uma gafe, escorregou na casca de banana. Literalmente, tem teve essa manchete. Teve uma né? manchete aí que Lula atravessa a rua para escorregar numa casca de banana. Eu falei, pô, como assim? Escorregar numa casca? O que o jornalista tá tentando? É o tal do despiora, né, Lara? Pô, chegou até um despiora. Numa manchete de jornal. Não foi tem bonito, lógica. foi poético. Foi poético. Foi criativo. Tá, pelo amor de Deus. Cara, olha só. Deixa eu aproveitar que eu me lembrei até que eu não podia ter falado isso antes, mas esqueci. Isso tem um conceito em linguística que se chama inferência sugerida. Que é exatamente isso, né? O que você quer sugerir de inferência? Então, daí um dos objetivos da narrativa é exatamente... Explica pra galera de casa aí. É o que você vai concluir a partir daquilo. Então, por exemplo... Se eu quero dizer que vamos imaginar uma coisa ruim que a presidência faça. E aí eu quero pegar leve com Lula. Em vez de falar que Lula faz isso, eu digo, presidência faz isso. Despersonaliza a coisa. Ou então uma voz passiva, a coisa é feita. Exato. Entendeu? Preços sobem. Então eu sugiro uma inferência, uma conclusão pra você. De repente o Lula não teve muito a ver com isso, uma coisa distante e tal. Agora, se eu quero que... Se o Lula faz uma coisa boa, eu digo, Lula fez não sei o quê. Porque eu quero que você conclua que ele teve um papel ativo nisso, próximo disso. Então esse conceito de inferência sugerida, que tem a ver com o que a gente falou antes, eu só não tinha falado o conceito, é para quem quiser pesquisar. Sobre essa questão do tratamento duplo, uma coisa que foi para mim talvez o maior aprendizado, ou dos 2 ou 3 maiores aprendizados, fazendo a pesquisa e escrevendo o livro, é que e demorou um pouco para cair essa ficha, tá? Eu aceitei, mas demorou para cair a ficha, que é o seguinte: censura parece que tem a ver com o controle da informação, mas ela não tem nada a ver com o controle da informação. Censura tem a ver com controle de grupo. Todo o objetivo da censura... Eu não estou esperando que ninguém aceite isso de imediato, porque é uma coisa que para mim também demorou muito para cair a ficha. Mas censura, todo o objetivo de um sistema de censura é controlar algum grupo. Você não tem um objetivo de censura que é o seguinte: não, olha, eu vou estabelecer a censura e é o seguinte, fake news. Sou contra fake news. E eu vou ser contra todas as fake news. Seja de direita, seja de esquerda, vou proibir tudo igual. Isso não existe. Isso não acontece. O que será caracterizado como fake news será sempre do outro grupo. E como nós temos, hoje no Brasil, e pode mudar, mas hoje, pelo menos no Brasil, nós temos um controle das instituições por um grupo de escolarizados meio fanatizados no progressismo, a interpretação será sempre que fake news é tudo que é meio contra o progressismo. E o que for mentira, mas for a favor do progressismo, não vai ser caracterizado como fake news. Porque, na visão do cara, ainda que não seja verdade, está na direção certa. Então, assim, que mal tem... Passa um pano ali... Exato. Que mal tem você acreditar nisso, se está na direção certa. Tá de vista grossa. Entendeu? É que nem o debate, muitas vezes, que existe na religião. Você acredita em Deus ou você acredita em Deus porque você acha que a sua existência é verdadeira, ou você acredita em Deus porque você acha que é útil acreditar em Deus? Ou porque você tem medo de ir pro inferno. Ou aí várias coisas. Então você tem várias razões para isso e alguém pode dizer, não, isso aqui não é verdade exatamente. Você não está acreditando em Deus porque acha que ele é verdadeiro, porém está na direção certa. Então você percebe que tem uma certa lógica. Não é só hipocrisia pura. Tá? Inclusive uma das coisas que eu acredito... Uma das coisas em que eu acredito... Aí eu senti firmeza. Eu não vou ter que tomar cuidado aqui. Olha, mas vou é o seguinte, falar, viu? É muito orgulho. Mas é o seguinte, é que a hipocrisia raramente é consciente.
Entendeu? Raramente. Sim. O cara não tá ali, caraca, eu sou um hipócrita mesmo, mas eu vou defender aqui a esquerda. Ele acha não é que tá assim. fazendo certo. Ele acha que tá fazendo certo. Na cosmovisão dele. Pelo menos Exato. a maioria, né? Pelo menos a maioria. Eles acham que estão defendendo o correto. Mas a censura é para isso. Então, assim, quando alguém fala assim, pô, mas olha o duplo padrão e tal, eu até acho legal apresentar o duplo padrão porque documenta melhor isso. Mas o duplo padrão não é um bug. Ele é uma funcionalidade. Ele é parte do desenho do negócio. Ele não... É quase um mecanismo de sobrevivência, assim, né? Ele é a razão de ser da censura. Você acha que, por exemplo, questão da ciência. Vamos entrar na homem e mulher. A questão da ciência. Ah, não, olha, não se pode negar a ciência. Então vamos proibir tudo que seja negacionismo da ciência. Então chega para um cara e pergunta, o que é uma mulher? Mas aí, e dizer que homem e mulher não tem diferença nenhuma biológica. Isso não é negar a ciência? Chegar e falar, homens não menstruam. Pronto, acabou. Exato. Então assim, e aí? Não, mas essa pode. Por quê? Não, porque está mais ou menos na direção correta da nossa construção política. Exato. Porque então você percebe que a questão da preocupação com a negação da ciência, se fosse só a preocupação real com a negação da ciência, ainda assim seria ruim. Mas seria menos ruim do que a razão verdadeira. Que a razão verdadeira é, cara, eu não gosto do que vem desse grupo, mas eu aceito o que vem desse grupo. O resto é tudo desculpa. Fake news, negação, ataque às instituições. Tudo é desculpa para você implementar a sua visão de mundo. E nessa, inclusive, o Arthur até apontou aqui, entra o que aconteceu recentemente na maneira como foi noticiada, como na verdade como está sendo noticiada a guerra Palestina-Israel. Bom, e a gente percebeu isso recentemente na maneira como se tem tratado quando vem um antissemitismo do lado direito, do lado da direita, e quando vem um antissemitismo do lado esquerdo, por exemplo. Até porque, Lara, a gente vê, por exemplo, manifestações, né, pró-Hamas, por exemplo, né? E a gente sabe que também tem grupos, né, terroristas lá de Israel, tipo Hezbollah, aquela coisa toda. E é claro que assim, eu sou um leigo completo, tá, Gustavo? Eu não entendo nada direito de Israel, Palestina, ali, aquela guerra, aquele conflito que já dura também décadas, né? E a gente desse lado daqui, né, eu vejo os brasileiros também, a gente tem claro, a gente sofre essas narrativas de vários lados, a gente fica, às vezes, até meio preocupado de saber, cara, será que o que eu estou olhando aqui é 100% verdadeiro do que é esse conflito ali, né? E porque a gente sabe que, por exemplo, sei lá, tem o povo levantando bandeira da Palestina. Só que, cara, Palestina, tem um monte de palestino lá, de boa, com famílias palestinas, que eles não são necessariamente o Hamas, né? Assim como o Hezbollah não é Israel. Assim como, sei lá, é a mesma coisa você pegar e falar que São Paulo, pô, é o PCC. Por exemplo, não é, entendeu? Então, o que a gente pode trazer um pouco dessa guerra, assim, o que a gente consegue intuir de tudo isso que a gente está vendo? Porque, cara, a gente vê, inclusive nas universidades, pessoas, né, alunos, professores defendendo o Hamas. O Hamas, uma instituição terrorista. Não é a Palestina, né? ou Sim, os inocentes da Palestina, é a ação terrorista do grupo do Hamas, porque falam que, então isso está libertando o povo palestino. Exatamente. Palestina livre. Isso é outra questão de narrativa, e só para colocar um detalhe aqui, porque da forma como você falou, parece que Israel tem a ver com o Hezbollah. Hezbollah também é um grupo que ataca, não tem nada a ver com... Sim, não, eu também não entendo nada, assim, é só uma questão que são vários grupos dentro do... Sim, não, eu digo só pro pessoal que tá ouvindo, não achar que o Hezbollah, o terrorismo do Hezbollah tem a ver com... Ao contrário, o Hezbollah tá atacando Israel do Líbano e não sei se vai se constituir um novo fronte, mas tem tido alguns conflitos entre Israel e o Hezbollah no desculpa corrigir, mas só para... Perfeito, eu faço até só para ficar... Não, só para não ficar bem entendido. Agora, a questão da narrativa do conflito, cara, é assim, para quem gosta de estudo de imagem, mídia e tal, cara, o conflito de Israel-Palestina é uma das coisas mais interessantes que existem, porque você tem ali tantos elementos de imagem, sobreposição de imagem, e aí ao mesmo tempo você tem um país como Israel que conseguiu tornar aquela região próspera, em contrapartida você tem vários países ali que não conseguiram prosperar tanto, e aí você tem essa questão, você tem várias imagens sobrepostas ali, do exército forte e do guerrilheiro. Você tem um país mais rico e uma população mais pobre, quer dizer, você tem várias coisas sobrepostas ali que são um terreno muito fértil para
a criação de imagem. Hoje eu diria que a imagem do oprimido é muito mais fácil de ser trabalhada, né? Você se apresentar como oprimido... Eu até escrevi um texto uma vez brincando que na minha época da escola, um aluno às vezes zoava o outro quando o cara tinha um estojo melhor, uma mochila melhor. Pô, tua mochila é horrível, olha a minha, é muito melhor. Hoje em dia parece que é o contrário. Né? Hoje em dia, pô, olha o teu estojo, cara. Você tá muito melhor que o cara quer tirar a onda de estar ferrado. Né? Então, assim, não vou dizer que a tiração de onda desse tipo seja certa em nenhuma das direções, mas mudou completamente a moralidade. E como muitos desses escolarizados aí, eles perderam, por causa dessa doutrinação de esquerda, perderam a completa capacidade de avaliação moral, não existe mais bússola moral na esquerda. Não existe mais a capacidade de você analisar a responsabilidade individual de alguém por um ato. Não existe mais isso. Então, quando alguém faz alguma coisa, eles não vão lá e analisam o que essa pessoa fez, quais eram as escolhas que ela tinha, que havia, né, disponíveis a ela, o que ela optou por fazer, o que ela deixou de fazer, qual foi o custo em que ela... Não existe esse tipo de análise. O que existe para a esquerda é qual é o grupo fenotípico dela? Qual é o gênero? Qual é a cor da pele? Exatamente. Faz parte de qual minoria? Qual é o grupo onde ela está? E aí eu vou, a partir daí, né, deduzir se a ação dela é moral ou não. Ou seja, você julga o arquétipo, não a pessoa. Exatamente. Né? É uma corrupção total, o fim da moralidade. Por isso que a esquerda não tem... Aliás, isso é uma crítica que as próprias pessoas de esquerda, um pouco mais sábias, têm feito, que é o seguinte: a esquerda não tem política de nada. Você vai ver, assim, qual é a solução que você tem para o crime? Não tem. Quando botam, qual é a solução que você tem para a economia? Não tem. Ela não tem uma visão, uma cosmovisão. Ela não, e a gente vê isso conflitando quando tem, sei lá, um negro brigando com uma feminista, com um trans, assim, é tipo, quem tem mais lugar de fala aqui? Né? Pra quem que eu vou dar razão aqui? Porque um é de uma minoria e o outro é de outra. Né? Você tocou no ponto que eu exatamente, já vou falar, porque é o ponto que tem a ver com o antissemitismo. Sim. E como que o judeu é excluído dessa matemática woke aí, que é o seguinte. Então, o conflito ali ele já tem essa questão de imagem. Tem uma questão sociológica também ligada ao jornalismo. É muito bom, é muito maneiro você morar em Tel Aviv, que é uma cidade super maneira, enquanto que você está ali tirando onda de correspondente de guerra. Então, você está nos cafés, você está ali vivendo bem, né? Você está conversando ali também com um mundo muito progressista também, né? Ali, aí tem os bares, tem não sei o que, você está vivendo muito bem e ao mesmo tempo você está ali, cara, um conflito, não sei o que, estou no meio de um conflito, cara, você não está no meio de um conflito, você está em Tel Aviv, entendeu? Tem mais homicídio no Brasil do que lá. Né? Então, assim, cobrir a polícia, o trabalho da polícia no Brasil... É muito mais... Mas enfim. Mais perigoso. Mas eu estou só querendo apontar que existe essa questão sociológica. Então, teve até um ponto que alguém fez uma estatística uma vez. Tipo, tem mais correspondente internacional em Israel do que em não sei quantos países somados. É um negócio assim impressionante. Existe uma obsessão com o que acontece com Israel. E do outro lado, né, da preocupação real com o palestino, eu acho que até, infelizmente, para a própria causa palestina, a preocupação não é tão grande assim. Quando morrem 400 mil pessoas na Síria, ninguém se importa. Quando morrem 500 mil pessoas no Iêmen, ninguém se importa. Eles só se importam quando você pode culpar Israel. Quando der para culpar Israel, aí... A própria vida palestina importa. Então, não é nem que eles se preocupem tanto com o palestino. Porque se for o Egito matando o palestino, também não se importam. Se for a Jordânia, isso não importa. O que importa é a capacidade que você tenha de construir uma narrativa que culpe Israel. Isso é o que... isso você vê como que Israel é tratado nos fóruns internacionais, como que você tem muito mais condenação de direitos humanos contra Israel do que contra vários outros países. Como você tem... casamentos completamente absurdos como LGBT, Queers for Hamas, sei lá, não sei o que. Você tem movimento... Gente, é ridículo. Não, coisas assim completamente incompatíveis, mas porque existe uma obsessão geral com Israel. E aí, no caso
Não sei se a gente quer entrar no conflito. Tô falando mais da questão da narrativa Não, e do antissemitismo. Não sei se a gente quer entrar na razão do conflito em si, porque aí seria um outro podcast. Um outro tema. Mas, talvez não a razão do conflito, mas a razão do ódio a Israel. Isso. Então, aí você tem uma série de questões que eu acho que há elementos históricos nisso. Israel, de certa maneira... Eu tenho a impressão de que Israel herdou, como nação, o antissemitismo que já era direcionado aos judeus. E aí, por isso que você tem essa confusão, vamos dizer, do antisionismo, né? E aí o sujeito diz, eu não sou antissemita, só sou antisionista. Né? E sendo que o sionismo... Mas por que essa diferença? Eu vou explicar, porque é totalmente absurda essa frase, que o sionismo nada mais é do que a autodeterminação do povo judeu. Né? A defesa de um Estado para o povo judeu. E chegou-se a discutir um pouco em outros lugares, mas realmente assim, a conclusão da época do movimento sionista foi que já havia migrações de volta para a terra que foi historicamente dos judeus. E então o movimento sionista acabou concluindo que, cara, a forma mais fácil da gente conseguir estabelecer um Estado nacional será na Israel histórica, né? E é claro que chegando lá, você tem também populações que habitaram lá, mas lembrando, os judeus estavam lá antes. Então, assim, eu não uso o argumento de que os judeus estavam antes para negar o direito dos palestinos. Eu acho que eles têm um direito legítimo à parte do território também. Mas não dá para dizer que os judeus foram lá para um lugar que não tinha nada a ver com os judeus. A presença, né, do rei Davi, toda a presença dos reinos de Israel, toda a arqueologia, o que você acha de achado arqueológico até hoje, comprova que aquela terra foi do povo judeu e nunca deixou de ter presença de judeus na região e nunca deixou de ter migrações, mesmo antes do movimento sionista. A ideia de voltar para Israel sempre foi um sonho do povo judeu. Um elemento cultural. Um elemento cultural. E lembrando, não é assim... tem até alguns comediantes que fazem essa brincadeira. Você saiu... Imagina você sai da sua casa, passa 4 mil... Sei lá... 4 mil não, sei lá, 1.500 anos e você resolve voltar. Mas peraí, o povo judeu não saiu. O povo judeu foi expulso. É diferente. Então, assim, não é como se saiu por livre e espontânea vontade e decidiu voltar do nada. Não foi isso. Foi expulso e sempre quis voltar. Né? Então, assim, mas eu acho que a solução da partilha, ela é a melhor solução. E o problema é que o povo palestino e os Estados Árabes nunca aceitaram a partilha e Israel sempre aceitou a partilha. Então, assim, o conflito, as pessoas falam assim, o conflito é um conflito complexo. Cara, eu acho o conflito mais simples que já duram décadas. Claro, se você for analisar o varejo, esse governo aqui, porque o Netanyahu apontou esse cara aqui, claro, aí você pode ter complexidade da política do varejo, né? Mas se você analisa a razão de ser do conflito, cara, eu consigo imaginar um mundo que, por exemplo, quando a ONU fez a partilha em 47, Israel aceitou a partilha, mesmo contra alguns grupos que queriam a parte inteira, não queriam a partilha. E o Ben-Gurion teve a coragem de falar para o próprio povo dizendo, olha, a gente queria um Estado judeu democrático e na Israel histórica, mas só vamos conseguir 2,5. Então, assim, às vezes o líder precisa se virar para o seu próprio povo e dar a notícia real. Olha, nós aceitamos isso, acabou. E o outro lado não aceitou. Mas você imagina se tivesse aceitado. Provavelmente você teria um Estado palestino crescendo ao lado de Israel. Hoje, 75 anos depois, você teria os dois estados vivendo em paz, provavelmente com um acordo que nem a União Europeia, com uma comunidade, com livre trânsito, tipo Mercosul, entre Israel e Palestina. Você teria livre trânsito de pessoa, de mercadoria. Aí o cara, mas o palestino, mas a minha família palestina era na verdade de Haifa. Ué, vai lá e compra um apartamento. Isso não impede você de migrar para um outro lugar. Quer dizer, todo o discurso da paz e da integração teria sido muito mais fácil se fosse aceita a partilha. O problema é que o povo palestino, os Estados Árabes nunca aceitaram a partilha e a parte mais radical, como é o caso do Hamas, eles vão um passo além, que é não só não aceitam a existência de Israel, como na carta constitucional do Hamas, de 88, eles defendem a morte não só de Israel, eles defendem a morte dos judeus. Então, assim, se aplica a outros países também. Então, assim, já é um nível de antissemitismo muito maior. Então, assim,
a defesa do Hamas, porque eu entendo assim, o conflito, às vezes a pessoa também não entende muito bem, defende um lado, defende o outro, acha que Israel exagera nos ataques. Eu acho que não, mas enfim, existe essa discussão. Eu acho até legítima essa discussão. Mas o cara defendeu o Hamas, sim, que é um grupo que abertamente defende o assassinato de judeus, não só de Israel, gente que nunca nem foi a Israel, o cara tá... Mas então isso é vamos dizer, o grau de absurdo do que está acontecendo agora com o antissemitismo dessa esquerda. Mas isso é por conta da guerra de narrativa, né? Porque se você tem dois lados aí desse conflito, né? Então, automaticamente eu preciso tomar um lado. Qual que é o lado mais à direita, vamos colocar assim, e outro mais à esquerda? Então, tipo, tudo é assim, né? Tudo virou isso. Então, se uma pessoa, exatamente isso que eu estava comentando, né? Se ela contribui para esse fenótipo aqui, então, cara, isso aqui, essas ideias, eu olho primeiro para quem é o grupo, do que para as ideias, do que para a parte mais importante, né? Depois eu faço um malabarismo retórico para poder justificar essa minha defesa, né? Exato. E é tudo absurdo, porque, por exemplo, muita coisa que eles fazem é tentar enquadrar numa narrativa de colonização. De colonização. Primeiro que os judeus que estavam lá no passado, eles habitavam lá e eles foram expulsos por babilônios, romanos, etc. Assim, o judeu voltar para lá seria descolonizar, na verdade, não colonizar. Então, assim, já é absurdo isso. Segundo que eles falam do judeu como branco colonizando, a maior parte dos judeus de Israel nem são de origem europeia. E na época também não, né? Porque muitos foram expulsos. Quando teve a partilha, muitos foram expulsos dos países árabes e migraram para Israel. Então são judeus sefarditas, não são judeus... então assim, nada faz sentido nessa narrativa, mas o que faz sentido, para a gente entender, né, tecnicamente, o que faz sentido é que a forma como a esquerda enxerga o mundo é um maniqueísmo de opressores e oprimidos. Então o que antes era... A categoria anterior era posse dos meios de produção. Você tem posse, você é burguês. Você não tem posse, você é proletário. Hoje, você tem uma sofisticação maior, porque você tem mais categorias. Gênero... Gourmetizaram as categorias, né? Gourmetizaram as categorias. Só que, o que acontece? A forma como eles enquadram, então, entre opressor e oprimido é a única moralidade que eles têm, né, como a gente falou antes. E não é que isso seja concluído a partir de uma análise detida. Isso é concluído a partir de uma mera apreciação estética. Então eles batem o olho e veem, mas olha, o exército de Israel está com um tanque. E o palestino, coitado, está jogando pedra. Quem você acha que está certo? Cara, só que ontem ele foi lá e matou um monte de criança, de mulher, de não sei o quê. Então agora você vai usar os meios disponíveis. Mas deixa eu te fazer Só que o cara não faz essa análise completa. Ele olha assim, a estética. E o que é mais impressionante dessa questão de proporcionalidade é que... Desculpa, já vou... Claro. Mas mais interessante, mais curioso é que é o seguinte. O ataque tem que ser proporcional, não dá. Olha, eu entendo assim, que esteticamente você tem um desequilíbrio. Tá, mas então qual é o seu objetivo? É que dê empate na guerra? Todas as guerras têm que dar empate. Então, assim, guerras socializadas. Cara, qual é... Assim, como... que você vai vencer uma guerra se não se colocando como mais forte? Todo o objetivo da guerra é você ver... Olha o luxo, olha o capricho, olha a veleidade de uma geração que não tem a menor noção do que é o combate ao crime. Aliás, por isso que as opiniões também sobre a polícia, sobre a criminalidade são completamente estapafúrdias, né? Não tem a menor noção do que você precisa fazer para vencer uma guerra. Então eu vou sacrificar os soldados? Sim. Eu tenho tanque aqui, mas não vou usar não. Eu vou usar o mesmo que o outro lado. Não, é o contrário. Você quer usar a maior força para poder vencer a guerra. E a forma de você vencer a guerra, sim, isso varia de cultura para cultura, porque você precisa derrotar o inimigo e ele precisa saber que foi derrotado. E aqui é muito interessante. Deixa eu trazer uma coisa que eu acho muito interessante da própria lei judaica, do que o judaísmo diz sobre guerra. Porque são milhares de anos. Eu acho até que eu imagino que todas as religiões tenham isso, eu só não conheço, tá? Estou falando sobre o que eu conheço. O desenvolvimento dessas leis no judaísmo acho que é muito melhor até do que o direito internacional. Assim, existe uma forma de você tratar isso. O judaísmo diz claramente, você não pode matar um inocente.
Em hipótese nenhuma você mata o inocente. E você não pode matar nem um combatente que se rendeu. Porque ele deixa de ser uma ameaça. Então você também não pode matar. A rendição... cara, isso não é... O pessoal acha que foi inventado agora com direito internacional no pós-guerra. Isso existe na lei judaica há séculos, talvez milênios, não sei. Então você não pode fazer isso. Mas aí vem um lado interessante, que tem a ver com outros temas de imigração e tal, não sei o que todo mundo tem a sua responsabilidade individual. E o civil e o inocente, eles também têm a responsabilidade de se mostrar inocente. Por isso que você tem a bandeira branca, por isso que você tem a mãos ao alto. A mulher de César mostrando... Por isso que em qualquer lugar do mundo que você vá, o procedimento da polícia, a polícia te para no trânsito, você mantém as mãos paradas, não faça movimentos bruscos. Mas eu sou inocente, eu faço o que quiser. Não, mas a sua inocência... Você também tem uma obrigação de se demonstrar. De demonstrar a sua inocência. E aí o outro lado tem a obrigação também de separar. Por isso que você usa uniforme. Por isso que o militar está de uniforme e o inocente está sem. Porque você está mostrando para o outro lado, olha, não mata quem está sem uniforme. É meu interesse usar o uniforme. Ele vai saber que eu sou um soldado? Vai saber que eu sou um soldado. Vai poder me matar por isso? Vai poder matar por isso. Mas é porque eu estou protegendo o meu inocente, meu civil. Então existe essa obrigação. Então existe uma obrigação do outro lado de separar os seus inocentes. A morte de pessoas que são usadas como escudo humano, porque o Hamas se esconde embaixo de hospital, se esconde em escola, ele usa foguete a partir de agências internacionais, ele usa ambulância para transportar arma. Quer dizer, essa mistura com o civil, isso é uma tragédia. Mas é uma tragédia que está na conta do Hamas. Eles é que são os culpados por isso. Eles é que têm a obrigação. Então, quando o pessoal culpa Israel, mas Israel bombardeou um negócio que tinha... Sim, mas quem é o culpado disso? Quem não separou os seus civis? Entendeu? Quem não... Aí as pessoas falam assim, mas... Esse é um outro argumento muito usado, que é assim... mas Israel é um Estado estabelecido. Então eu espero mais de Israel. Eu espero que Israel faça mais do que... um grupo terrorista. Do que um grupo terrorista. Eu falei, então para mim você é um racista. Você é um supremacista. Você acha que o lado palestino não tem condição de seguir as mesmas regras? Eles são piores? Eu não acho que eles sejam piores. A mesma exigência ética que nós temos de Israel... É claro que assim, então para mim você é racista também um jogo retórico. Sim. Mas já que a gente está falando de narrativa. Já que a gente está falando de narrativa. E muito provavelmente eu não falaria dessa forma para alguém. Mas só para as pessoas entenderem o argumento, por que você espera menos do outro lado? Por que você espera mais de Israel? Porque esse é um argumento muito falado. Não, mas Israel, veja, é um Estado, uma democracia e tal. Você que o outro lado... Então você tá para mim, isso são dois pesos, duas medidas. Você tem que... Todos são seres humanos, todos têm condição de seguirem as mesmas regras. Mas deixa eu ser mais provocativo. Sim. Até para encerrar esse assunto, a gente dá cabo de outros assuntos também e se encaminhar para o nosso final, né, Lara? Você é judeu. Isso provavelmente quem está assistindo também vai estar se perguntando essa mesma coisa. Falar, mas tá aí, ó. Chamou um judeu, ele vai obviamente defender os interesses do povo dele, né? Como é que você, Gustavo, se mantém a par dessa narrativa midiática? Claro, você tem toda a tua história, toda a história da tua família, você estudou isso também, só que você não vive lá. Claro, às vezes a informação vai chegar para você de uma outra forma do que chega para mim, do que chega para Lara, né? Mas como você consegue fazer para saber o que é narrativa ali também? Porque, evidentemente, há excessos dos dois lados também, há situações ali que você... será que eu tô passando um pano aqui? Claro, jamais estou passando pano pro lado não, mas eu acho obviamente, que é uma... Mas é só pra galera de casa também entender que, cara, eu preciso fazer esse questionamento também pra você, até porque você não é uma pessoa a par nesse conflito, tá entendendo? Então, assim, eu já pensei sobre isso inúmeras vezes, tá? Então, assim, Claro. Já não é um... Casca grossa de... Não, é porque é um assunto... Sim. Assim, que volta e meia reaparece. E não só em reflexões pessoais, mas também pergunta. Claro, o judeu vai defender Israel. Agora, essa ideia de que o judeu vai defender Israel é uma coisa muito interessante, porque os maiores críticos de Israel são judeus. Grandes livros de crítica a Israel, inclusive assim, se eu não me engano, o primeiro intelectual que disse que Israel era um Estado nazista foi um judeu. Olha só.
existe Pô, isso é bem forte, né? É bem forte. Por isso que, assim, algumas acusações, por exemplo, a acusação que diz que, enfim, da qual eu discordo completamente, mas a acusação que diz que, por exemplo, que Israel usa a memória do Holocausto para poder fazer o que quiser. Entendeu? Ou usa um livro famoso que foi um judeu que escreveu. E quem concordou com esse livro, inclusive, para minha decepção até, foi um dos maiores historiadores do Holocausto, que concordou com esse cara. Então, assim, caramba! A diversidade de pensamento dentro da sociedade israelense é um negócio que é quase inacreditável. Né? A forma como as pessoas discutem... tem gente que defende o fim de Israel dentro de Israel. Existe uma ampla liberdade de expressão e uma discussão muito ampla. Então... E eu tento ler o máximo disso. Eu leio esses caras que criticam Israel e os palestinos também. Abu Naima, Eduardo Said. Eu também li esses caras. Então, assim, a forma como eu acho que você pode tentar se blindar um pouco desse problema é você ler o máximo possível e ler a crítica e, de vez em quando, tentar até ter uma interpretação generosa da crítica. Então, peraí, se você está dizendo que a memória de qualquer coisa... Vamos chamar, como é que a esquerda chama? Memorialização ou política da memória, né? Tem sempre uma palavra... uma expressãozinha, uma expressãozinha assim, profissional. Intelectual. Exatamente. Mas se você está dizendo que a política da memória pode ser sempre usada por oportunistas, sim, concordo. E talvez no Holocausto também ocorra isso de vez em quando, concordo. Agora, se você está dizendo que... Israel somente lembra do Holocausto por causa disso, isso é uma coisa completamente errada pelo simples fato de que um dos maiores mandamentos na religião judaica é lembrar, é contar, e basta ver que quase todas as festas judaicas, né, Pessah, né, que é a Páscoa, depois Purim, Hanukkah, que acabou de terminar, todas essas festas, elas são festas de lembrança de momentos históricos, muitos deles de tentativa de perseguição. Né? Inclusive, existe uma piada judaica que diz que todas as festas judaicas são o seguinte: tentaram matar a gente, não conseguiram, vamos beber. Então, é basicamente o resumo de praticamente toda. Então você acha que um povo que lembrou de tantas perseguições não vai lembrar da maior perseguição? É uma teoria completamente absurda, de que o Holocausto só foi lembrar. É um negócio completamente absurdo e meio até ofensivo, sem querer levar a ofensa para casa à toa, mas meio ofensivo se você mudar. Muda de judeu para dizer, por exemplo, que as mulheres, o movimento feminista usa o machismo para se aproveitar. Os negros usam a escravidão. Os negros usam a escravidão. Você percebe que a pessoa nem diria isso. Sim. Mas quando é com o judeu, ela se sente livre para dizer que... Então, esse tipo de coisa... Mas, de qualquer forma, quem fez essa tese foi um judeu. Então, o que eu quero dizer é que você, participando do debate sobre Israel, cara, você acaba tendo contato com toda essa diversidade. Isso significa que eu não vou ter um viés? Não significa. Mas significa que pelo menos você tem... Você tá ligado, né? Pelo menos você tem um contato com as outras informações e você vai formando a sua opinião. E nem sempre eu pensei assim também. E pode ser que no futuro eu mude de opinião também. Que eu acho que mudar de opinião é um sinal de que você continua evoluindo e estudando o assunto, né? Eu confesso que eu tô com dificuldade de escolher as nossas últimas perguntas aqui. Porque o papo é sempre muito bom, muito né? Bom, e aí muito esse bom. tema rende tanta coisa, não, né, Larinha? e existe o assunto das... existem vários Não, vamos assuntos. puxando aí. Vamos pegar um aqui. Passa mais um café. Mas a gente não entrou, a gente empurrou e não entrou. E eu sei que o nosso ouvinte, neste momento, tá assim, empurraram o assunto e não voltaram para o assunto do comunismo e do nazismo. Tá aqui, anotado aqui. Tá aí anotado. Eu acho que a gente tem que voltar aqui para ele. Mas tem um último que eu não posso pular de jeito nenhum. Então, eu acho que a gente pode falar desse, porque senão a gente vai deixar o nosso ouvinte Não, então esperando. vamos falar desse, que é o seguinte. Isso, inclusive, achei legal você lembrar e quando você levantou, porque esse é exatamente o tema do meu próximo livro. Spoilers. E eu tô estudando ainda, tem muita bibliografia que eu ainda tô lendo. Mas o tema do próximo livro é exatamente para responder essa pergunta. É claro que eu vou ter que entrar em vários outros temas, como esse livro de liberdade de expressão me fez entrar em outros temas, mas o objetivo do meu próximo livro é responder exatamente essa pergunta. Por que o totalitarismo de esquerda
ele é sempre visto como pelo menos um pouquinho menos ruim que o de direita? Essa é a pergunta. Cara, é uma pergunta muito difícil. E outra coisa, eu aproveitei, entrei em contato com vários autores, com gente do meio acadêmico, gente que escreve sobre totalitarismo, mandei e-mail. Alguns responderam, outros não, mas alguns responderam assim, foram bem atenciosos. Cara, ninguém tem uma resposta satisfatória. Ninguém tem. Realmente não é um tema muito explorado e existem sugestões, existem já razões mais ligadas à natureza da ideia. Então, alguns acham, por exemplo, que como o comunismo disfarça as más ações em boas intenções, com boas intenções, né? As boas intenções, a pessoa sempre acha que, não, de repente na próxima vez vai dar certo, porque a intenção é boa. Talvez o comunismo disfarce melhor as suas intenções porque usa melhor a linguagem. Porque usa melhor a linguagem. Muito embora também, eu acho que isso não responde, quer dizer, a questão da linguagem responde, mas a boa intenção não responde totalmente, porque quem disse que o coletivismo e o fim da propriedade privada é uma boa intenção? Eu não sei, eu leio o projeto comunista, não acho uma boa intenção. Então, quer dizer, já tem uma coisa prévia que levou a pessoa a olhar aquilo e ver e julgar que aquilo fosse uma boa intenção. Não, mas só parênteses aqui. O que você lê do Manifesto Comunista, por exemplo, da intenção, o fim da propriedade privada, é o que está escrito como fundamento do comunismo, mas nunca é o que chega na percepção comum. Existe um hiato muito grande entre o que é de fato e o que chega na percepção comum para a aquisição do apoio popular. Então, o que chega na percepção do apoio popular, que são camadas e camadas de linguagem, né? Que são sobrepostas, no final das contas, elas acabam virando essa percepção meio abstrata e geral. Ela vira um sentimento. É mais um sentimento. A esquerda, acho que ela consegue o coração das pessoas porque ela é muito mais sentimental. As pessoas não sabem muito bem o que é que elas estão defendendo, mas elas têm um sentimento de que estão indo para o lugar certo. A direita, não. A direita é mais assim, eu estou defendendo isso por causa disso, ela tende a ser linguisticamente mais objetiva, ela tira um pouco dessas camadas de linguagem, assim. E aí, talvez, por causa disso, você consiga ver exatamente o que ela é para discordar frontalmente. Faz algum sentido isso? Sim. Você deve ter pensado nisso 1000 vezes, né? Não, acho que faz. É porque... Não, faz total sentido e eu acho que essas razões se sobrepõem. Acho que é uma pergunta difícil, exatamente porque tem várias razões. E aí, claro, você tem razões mais históricas, né? De que o nazismo perdeu a guerra, o comunismo ganhou. De repente, se fosse o contrário, a gente hoje estaria mais acostumado a ver a suástica do que a foice e o martelo. Então você naturalizaria... Série, né? Tem até uma série lá, The Man, The High Castle, que é como seria o mundo se o nazismo tivesse vencido a guerra. Exato. Então pode ser que a coisa se normalizasse ao contrário. Pode ser que, da mesma forma que os comunistas se moderaram, de repente os nazistas teriam se moderado depois, nos anos 70, se eles tivessem ganhado. Quer dizer, você tem razões históricas para isso. Os países ocidentais se aliaram à União Soviética para derrotar a Alemanha. Então tem uma questão também da aliança com a Alemanha. Então assim, você tem várias razões para tudo isso. A razão que eu deixo como reflexão, que é uma razão mais complexa, mas que para mim tem a ver com muita coisa, inclusive da pergunta do Hamas, da esquerda e do woke, e que eu acho que explica um pouco isso. Eu tenho a impressão de que existe um ímpeto natural de você participar da grande marcha da história. Aquela questão do fervor revolucionário. Isso é interessante. Eu acho que a chave da explicação é por aí, dessa atração de você participar de uma transformação total da sociedade. E você vê as pessoas participando de manifestação, muito desses jovens, eles estão procurando uma causa. É o revoltado, como é que é? A revolta em busca de uma causa, né? A raiva em busca de uma justificativa. E isso define bastante a esquerda, essa coisa da marcha, da parada, né? De você participar de um grupo que vai mudar as coisas. E realmente, nesse aspecto, talvez, o comunismo seja mais convidativo. Sim. Porque qualquer um pode participar e tal, ainda mais agora na fase woke. Tirando se você for hétero, cis e branco, aí você não pode. Mas todos os outros podem participar e são convidados a participar. E no nazismo ele já é um pouco mais delimitador, muito embora não seja tão delimitador assim também, porque se você não for nem judeu, nem eslavo, eu acho, você poderia mais ou menos conviver com o nazismo. Seria muito ruim para mim, mas aí nesse ponto é interessante, porque nesse ponto o mal do nazismo
ele é mais limitado. Ele está limitado a um grupo, em termos de limitação de grupo. Sim. Enquanto que o comunismo, por não delimitar, todo mundo poderia e todo mundo foi uma vítima. Sim. Inclusive os judeus também, porque o Stalin também perseguiu os judeus no final da vida dele. E alguns historiadores dizem que o Stalin teria feito como se fosse um mini holocausto se ele tivesse continuado a viver. Porque ele começou a perseguir os judeus no final da vida dele. Então, não era unicamente obsessivo com os judeus, como foi o nazismo, mas ele sim, perseguia todo mundo. Burguês, agricultor, não sei o quê, gente que tinha propriedade, gente que não tinha propriedade, mas tinha, sei lá, o cara não tinha nada, mas tinha um boi. Não, é burguês. Uhum. Então você teve um processo de universalização da causa que ela não só universalizou o convite, mas ela universalizou também os inimigos e as vítimas. Uhum. Todo mundo foi vítima. Não à toa o comunismo matou tanto. Uhum. Então, essa questão da universalidade do comunismo, ela tem um lado bom e tem um lado feio também, tem um lado negativo também. Quem fala muito isso, não sei, o Ben Sanson, né, tem um livro chamado Um Século de Horrores, acho que essa é a tradução. Então, tem vários autores que escrevem, mas você vê que tem uma dificuldade. Eu aqui mesmo estou levantando mais hipóteses do que dando a resposta definitiva, porque realmente é um tema complexo e muita gente não tem uma resposta definitiva, e eu espero que o meu livro possa ajudar a responder essa pergunta. É bem legal, tem que ser falado, né? Larinha, a minha última pergunta para ele seria: como a gente pode combater então essa guerra de narrativas? Eu não sei se vai de encontro com algo que você ia perguntar, mas eu vou deixar para você fazer a que você queria fazer aí. Não, agora eu tô curioso para saber qual que ela queria fazer. Não, é porque eu quero saber por que a linguagem, nós falávamos previamente, né, antes de nós começarmos o programa, mas por que é que a linguagem tem esse peso tão grande para você, né? Assim, fora a razão óbvia de nós estarmos falando de uma guerra de narrativas que se dá da linguagem. E eu comentei que uma das grandes vantagens do seu livro, a meu ver, é a simplicidade das suas construções linguísticas, embora seja um vocabulário muito rico, mas são construções linguísticas de fácil entendimento. Palatáveis, uma pessoa né? leiga, consegue ler e entender. As frases são curtas, não são emboladas, tudo mais, só a pessoa consegue entender. E aí você falou, eu quero falar sobre isso, sobre essa questão da linguagem, sobre os meus próximos livros então, e tudo mais. Então vamos encerrar dessa forma. E aí, no final da sua explicação, você também diz pro pessoal de casa como é que a gente encontra você nas redes sociais, né? Ótimo. Cara, eu gosto muito de linguagem e gosto de estudar a língua. E eu tenho a impressão de que, até aqui falando de narrativa e tal, acho que dá uma noção disso, mas a gente não tem a impressão, talvez na educação, que deve ser passado mais pra gente e tal, o quão importante é você ter uma precisão e usar as palavras certas para comunicar aquilo que você pensa. E eu cheguei na área de humanas meio de maneira enviesada, né? Porque a minha formação, quando eu era novo, assim, meu pai engenheiro, comprou um computador cedo para casa, eu era nerd de computador. Comecei a aprender programação de computadores, fui fazer um 2º grau técnico em eletrônica. Então, só depois é que eu fui para o direito, foi uma mudança de área. A minha vida, naturalmente, rumou para a área técnica. Uhum. E, para mim, a visão de idioma que eu tenho, a visão de como a língua funciona, ela é uma visão muito algorítmica. Então, o que eu estou escrevendo é como se fosse um código-fonte, um script para provocar uma reflexão em quem está lendo. Então, dependendo do que eu escrevo, eu causo uma reflexão diferente. Então, você está programando um cérebro de uma pessoa. Essa é a forma como eu tento entender. E a palavra que você usa, eu usei essa palavra aqui, essa palavra está ambígua. Mas eu quero causar essa ambiguidade, ótimo. Essa aqui não está. Eu quero deixar aberto. Ou eu quero deixar aberto. E eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas não têm essa visão, não foi passada para elas essa visão, de que você está escrevendo para se comunicar. Uhum. Então, às vezes, o cara escreve de um jeito que é totalmente empolado, aquela escrita acadêmica meio fria, sabe? E, cara, eu tô falando com quem aqui? Uhum. Então, você não está falando com ninguém. Você tá só documentando no papel.
E aí o seu texto fica difícil de ler e não fica interessante, não fica preciso, porque você não está pensando naquilo que alguém vai entender. E muito provavelmente o seu pensamento é bagunçado também. E muito provavelmente o seu pensamento é bagunçado. Que é a academia em 99% das vezes. Exatamente. E aí quando eu tive esse estalo assim de caramba, cara, eu acho que isso é muito parecido com o que eu fazia em computação, só que em vez de forma. Só que de outra forma. E aí eu falei, cara, eu vou escrever como se eu estivesse conversando com alguém. E depois que eu escrevi um parágrafo. Eu leio e vejo se a pessoa interpretaria aquilo da forma como, né? E aí, claro, aí tem alguns detalhes de que para mim, essa parte da forma da escrita, né, do uso de palavras, do ritmo da frase, e aí de onde você coloca a pontuação. Não sei se você como realmente entendedora do assunto, vai criticar a minha pontuação. Mas eu falei pro meu editor, pro Pedro Almeida, que esteve aqui. Cara, tive muita conversa com o Pedro Almeida sobre isso. Falei, Pedro, olha só, os revisores não... E realmente aconteceu isso e a gente teve que voltar. Falei, cara, os revisores não vão entender a minha pontuação. Porque a minha pontuação não é a pontuação baseada em regra gramatical. A minha pontuação é baseada naquilo que eu quero que o leitor pause. É uma pausa musical. É uma partitura. Então, assim, eu quero que você pause aqui. Pô, a frase ficou muito grande, então eu vou botar uma vírgula, que às vezes não é nem uma vírgula ideal, mas é para quebrar, para você poder respirar, para ficar fácil para o leitor ler. Então, esse tipo de você pensar com a comunicação facilitou muito o meu processo de escrita e me fez, inclusive, pensar nisso. Então, por exemplo, essa questão do ritmo. Cara, para mim a língua ritmo é fundamental. Eu até falei pro Pedro isso, uma das várias discussões que a gente teve. Eu falei, Pedro, olha, eu me importo muito com a forma, com o livro ficar legal de ler, fácil de ler. E o seguinte, é um tema delicado, né? Já é um tema pesado. Você falar. Exato. Se a pessoa não conseguir se debruçar sobre aquilo e ler de forma tranquila, né? Exatamente. E aí eu falei pro Pedro, entre a forma e o ritmo e o prazer da leitura e a precisão, eu sacrifico a precisão. Porque eu também confio na inteligência do leitor. Tipo assim, ele botou essa metáfora aqui. É uma metáfora que às vezes perde o sentido. Porque é muito melhor você, às vezes, não escrever com metáfora. Só que, a metáfora dá uma riqueza no texto. Com certeza. Então, e o leitor vai ser inteligente de saber, ele fez uma piada aqui, ele foi irônico. Eu posso não ser irônico em nada, eu não espero que um livro de medicina seja irônico. Mas talvez pudesse ser também em alguns momentos. Mas assim, você tem... Não é uma escrita técnica. São gêneros diferentes. São gêneros diferentes, exatamente. Então isso é uma discussão que eu tive muito com o Pedro. E, cara, fico muito honrado de receber esse elogio seu. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Isso eu converso muito com meu pai. Meu pai... minha grande inspiração para mim é o maior professor de língua portuguesa que eu já conheci, Mário Vasconcelos. Pai, te amo, maravilhoso. Tudo que eu aprendi foi com ele. E ele fala uma coisa fantástica. Ele fala assim, só sabe transpor a regra aquele que conhece a regra. Porque ele conhece, essa é a pessoa verdadeiramente livre. É aquela que, diante das escolhas, decide consciente, estratégica e muitas vezes belamente, né, se for o caso, transpor a regra em prol daquilo que ele efetivamente deseja. É o que faz a poesia. A poesia faz isso. Fernando Pessoa faz isso. Fernando Pessoa não conhecia? Claro que conhecia. Então ele faz isso porque ele conhece. Então. Cara, perfeito. Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa que tem um espaço. Depois até você me dá umas dicas, se for o caso. Depois a gente conversa. Mas eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que tem um espaço de desenvolvimento gigantesco. Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes a pessoa ela aprende a regra, decora a regra, mas ela não entende que a regra ela é uma construção posterior em cima de uma realidade. Exato. Então, por exemplo, sei lá, existe adjunta de nominal e complemento nominal. Isso existe porque a mesma expressão pode transmitir os dois sentidos. Exatamente. E aí, quando você tem ali um complemento ou um adjunto,
eu posso entender das duas formas. Golpe da democracia. Exatamente. Golpe da democracia. Eu lembro quando saiu isso. Isso foi Exatamente. quando a época da Dilma Rousseff. Isso foi um golpe da democracia. Caraca, a democracia aplicou um golpe. O que é isso? Tá parecendo adjunta de nominal. Mas o cara queria que fosse golpe à democracia, né? Exatamente. Complemento nominal. É isso. Exatamente. E aí, quando você começa a entender a partir disso, também me facilitou muito isso. Que é você entender, não, peraí, a regra ela só existe para explicar a diferença de sentido. Então, o que eu quero alcançar com a regra é a diferença eu quero captar a diferença de sentido. E aí é muito bacana porque depois disso você começa até a questionar a regra ou a aprimorar a regra. Entendeu? Por exemplo, nessa questão aí do adjunto e do complemento, pô, esses nomes não são muito bons. Então, sei lá, se um dia eu for explicar para o meu sobrinho ou para um filho por que, eles vão falar, olha, deram esses nomes aqui, mas esses nomes não são tão bons, porque o complemento também vem junto. Então, também poderia ser um adjunto, mas na verdade ele separa, deveria ter, entendeu? Então, assim, você começa... É uma ótima observação. Você começa a entender melhor isso e... Então, cara, assim... Olha, a gente tem que marcar um... Sim, vai falar tem que marcar um podcast. Só sobre Olha, isso. assim como... É porque eu tô me segurando aqui, mas assim como esse exemplo do adjunto do complemento, eu tenho uns 300 exemplos de língua portuguesa, que é um tema que eu gosto muito, inclusive te sigo no Instagram. Legal. Que legal. Que honra. E aí você tinha pedido para eu falar das redes. Eu tô no Instagram também, @gmaltache, e no Twitter também a mesma coisa. Não, GG Maltache. GG Maltache. Obrigado, você tá vendo? Tá vendo? Eu também te Mas sigo. eu tô vendo como ele... Exatamente. Mas é exatamente o que eu ia falar. Que eu parei de usar um pouco as redes, inclusive na época que eu estava terminando o livro. Cara, e assim, o aumento de produtividade que eu tive fazendo o livro, a quantidade de livros que eu consegui ler. Cara, a minha vida... Porque assim, aquela coisa que você vai... deixa eu ver o que tem no Twitter. Passou 2 horas. Exatamente. E você viu talvez 3 frases boas ou 4 frases. E, cara, e você pega e abre um livro, um clássico, uma coisa importante assim... Enriquece muito mais o imaginário. Então, assim, eu realmente não... Quem quiser me seguir para saber do livro, de vez em quando alguma coisa me revolta muito, eu posto. Mas, em geral... Já tem data pro lançamento? Não. Ou está escrevendo ainda, né? Isso aí eu nem posso falar aqui, senão o Pedro vai me cobrar. Vai cobrar depois. Pedro, cobra mesmo. A gente tá precisando de um segundo livro. Muito bom. Larinha, pô, excelente. Muito bom, muito papo, bom. Que né? bom. Eu tô feliz de ele ter vindo sozinho, Com certeza, sabia? com certeza. Foi a melhor decisão. Muito bom. Querido, muito obrigada. Baita conversa. Fiquei super satisfeita. Obrigado, eu que agradeço. Como sempre, assim, a conversa a gente poderia ficar mais 2, 3 horas aqui, porque foi muito bom. Obrigado pelo convite. Para mim, uma honra e tô sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Gente, beijo pra vocês. Beijo, meu querido. Beijo, Lara. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.